Boa noite, a paz. Hoje estamos começando o nosso culto online um pouquinho mais tarde, Compartilhe aí conosco, aí no Facebook, aí a palavra de Deus que vai ser ministrada nessa noite, amém? Mas antes de tudo, vamos estar orando, porque o Senhor venha abençoar a tua casa aí, e que tudo acabe, e que possamos voltar ao normal, ao normal, indo às igrejas, ao passeio, mas em nome de Jesus, vamos continuar orando aí, orando para que o Senhor venha realmente nos abençoar, amém? Você que está em casa aí, ore junto conosco, vamos estar orando nesse instante, antes da palavra. Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, por estar mais uma vez aqui, te adorando e te bendizendo, Senhor. Abençoa, Deus amado, os teus servos, filhos teus que estão em casa nesse momento, Senhor, para ouvir, Senhor, a tua palavra. Senhor, derrama a tua graça, Senhor, entra aí, Senhor amado. Senhor, resolva, Senhor, cada necessidade, cada problema, Senhor. Vá ao encontro do teu servo nesta noite, Pai, Senhor, e abençoa, Senhor, porque sem ti, Senhor, não somos nada, Senhor. Venha, Senhor, ao nosso encontro nessa noite, Pai, e nos abençoe em nome de Jesus, amém? Vamos ouvir a palavra de Deus, pastor Jair. Som. Graças e paz. Estou ali, irmãos, olhando ali. E está saindo atrasado o negócio aqui, agora que saiu a voz aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom, irmãos, que você está aqui nessa noite para juntos podermos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Como é bom a gente servir ao Senhor nesta noite. Queria ainda, amados, vamos orar pela igreja, vamos? Nós temos alguns irmãos doentes, alguns irmãos precisando de oração, alguns irmãos que estão passando luta, dificuldade. Aí, então, queria hoje, nesta noite, como algumas vezes temos feito, clamar ao Senhor aí, engrandecer ao Senhor aí. Vamos juntos em nome de Jesus. Senhor amado, nós louvamos o Teu nome, Deus querido, pedimos Tua bênção nesta noite sobre cada irmão, Senhor, que está aí, Senhor, passando luta, passando dificuldade. Pedimos, Deus, que o Senhor ministre na vida de cada um, traga graça, traga direção, traga da Tua presença, Senhor, no meio dessas vidas. Senhor, aqueles Teus servos, Senhor, que estão passando, Senhor, por esse período de doença, Senhor, que estão aí, Senhor, sofrendo em casa, Senhor, ou está no hospital, meu Deus querido, visita os Teus servos nessa noite. Traga direção, Senhor, na vida de cada um, traga graça, traga unção, Senhor, na vida de cada um deles. Senhor, vai curando, Senhor, cada servo Teu vai curando, Senhor, cada Deus, cada homem, cada mulher, Senhor, nesta região, vai, Senhor, quebrando toda a força da doença. Meu Deus, entra nos hospitais também, Senhor, visita, Senhor, aqueles que estão aí, Senhor, vai quebrando a força desta doença nesta região, Senhor, para que nós possamos ver o milagre do Senhor acontecendo no nosso meio. Senhor, abençoa Teu povo, abençoa, Senhor, aquele que está na cama, Senhor, nesta noite precisando de cuidado, Senhor, aquele Deus que está no leito de dor, Senhor, precisando de um cuidado, Senhor, ministra Tuas mãos sobre ele nesta noite, traga graça, Senhor, e traga direção, Senhor querido, vai quebrando, Deus, o laço da doença, traga saúde, Senhor, no meio do povo do Senhor, traga saúde no meio dos Teus servos, Senhor, traga saúde, Senhor, nesta região, traga saúde, Senhor, nesta nação, Senhor, que nós possamos, Senhor, experimentar o milagre do Senhor acontecendo no nosso meio, que nós possamos, Senhor, experimentar, Senhor, o milagre do Senhor, meu Deus, acontecendo na nossa vida, Senhor. Por isso pedimos, Senhor, abençoa cada um.
Meu Deus, visita cada lar nesta noite também, Senhor. Ó Deus querido, onde os teus servos estão, Senhor. Ó Deus, assistindo, Senhor, esta palavra, que o Senhor possa alcançar a cada um deles, trazer cura, trazer transformação, trazer milagres, Senhor, na vida de cada um. Senhor, que haja salvação, Senhor, que haja, Senhor, ó Deus, milagre do Senhor na vida de cada um. Meu Deus, por isso, Senhor, seja conosco nessa noite. Colocamos diante de Ti, Senhor, a palavra desta noite, colocamos diante de Ti os irmãos que estão neste lugar, colocamos, Senhor, a nossa família, Deus, diante do Senhor. Pedimos assim também, Senhor, abre porta de emprego, Deus querido, para aqueles que estão precisando, necessitam, meu Deus, abre porta de emprego, Senhor, na vida, Senhor, daquelas pessoas, Senhor, que estão perdendo emprego, Senhor. Abre uma outra porta melhor, abre oportunidade, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Ó Deus, entra nos lares dessa noite também, meu Deus, e vai quebrando, Senhor, toda desavença, toda confusão, Senhor, todo espírito de confusão, Senhor, para que haja paz, Senhor, para que haja alegria, Senhor, para que haja satisfação, Senhor, na vida do Teu povo, Senhor, na vida dos Teus servos nessa noite. Louvamos, Senhor, e engrandecemos o Teu nome nesta noite, no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja. Amado, abra a sua Bíblia aí. Livro de Abacuque, capítulo 3. Abacuque. Oh, meu Deus, será que existe esse livro na Bíblia? Né? Quem é esse cidadão aí? Mas eu queria ler só um verso dele aqui em nome de Jesus, para que a gente possa compreender, né, um pouco daquilo que Deus está fazendo, ou pode fazer nesses dias. Quase lá no Novo Testamento, bem perto lá. Abacuque. Vai lá para Mateus e vem voltando, né? Aí você chega lá. Aí você encontra o Senhor Abacuque. Capítulo 3, verso 2. Amém? Você achou aí? Você que está em casa, conseguiu achar? O texto diz assim: ouvi a tua voz e temi. Aviva, ó Senhor, tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra da tua misericórdia. Vou ler de novo. Ouvi, Senhor, tua voz. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. A tua ira lembra da tua misericórdia. Sabe, irmãos, avivamento, Abacuque 3, verso 2. Abacuque 3, verso 2. Avivamento. Naquele dia, Abacuque já estava passando tempos, então, períodos igual aos nossos, assim. Então, a oração dele é: Senhor, aviva no nosso meio, né? Renova no nosso meio, restaura no nosso meio, ou no meio do tempo onde ele estava, a tua obra. Quando eu penso nesse texto, nesse versículo, né, eu tenho que pensar em que nós precisamos orar ao Senhor também assim, que o Senhor possa avivar a obra dele no meio dos nossos dias. Fico pensando que obra do Senhor, quando a gente fala em obra do Senhor, a gente fala em coisas do coração, né? Porque fazer obra de Deus é algo que vem no interior da gente, no coração da gente, que brota lá dentro, né? E o prazer de trabalhar, de fazer algo para Deus, de trabalhar para o Senhor. E de repente o servo dele fala: olha, Senhor, aviva, né? Aviva. Por que aviva? Porque ele ouviu a palavra do Senhor e teve medo, temeu, ou teve respeito. Então ele pede: Senhor, aviva. Talvez nos dias de Abacuque tivesse igual aos nossos também, né? Muita frieza espiritual, algumas coisas acontecendo que ele vai falar com Deus, orar para Deus: Senhor, aviva, né? Restaura, traz
uma nova alegria, traz uma nova força, né? Faz algo diferente nos nossos meios, no nosso meio, para que a tua obra não pare. Avivamento é uma necessidade para os nossos dias. Não basta estar na igreja, é preciso estar cheio do Espírito Santo. Sem avivamento, a obra para os crentes ficam parados e enferrujados. A obra do Senhor fica parada. Sem avivamento, irmãos, nós enferrujamos. A obra do Senhor também para e ela também enferruja. Sabe, irmão, se não houver avivamento nos nossos meios, nos nossos dias, sabe, o diabo tem toda a liberdade para poder agir do jeito que ele quiser, sabe, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, porque algumas vezes está faltando avivamento, um aquecimento, um fogo do Senhor dentro dos nossos corações, para que a gente possa ver a obra do Senhor, ou os projetos de Deus no nosso coração, queimando, então avivando, ou então se renovando e fazendo algumas coisas acontecer. Interessante que a palavra de Deus diz assim, que nos últimos tempos, nos últimos dias, haveriam homens, né, mulheres, que olhariam simplesmente para a sua vida e para a sua história. Que haveria um esfriamento espiritual no meio do povo. Sabe, irmãos, eu creio que nós estamos vivendo tempos assim, sabe, de esfriamento espiritual no meio da igreja. Sabe, de esfriamento espiritual no nosso meio, de esfriamento espiritual no nosso coração. Parece que as motivações estão certas, mas os resultados não estão chegando. Não estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer para que a obra do Senhor não possa parar. A gente olha para o Atos dos Apóstolos, a gente vê a igreja de Atos 2, sabe, uma igreja avivada, uma igreja renovada, restaurada, aonde eles estavam juntos, aonde eles estavam no templo, aonde eles estavam na oração, aonde milagres estavam acontecendo, aonde havia alegria em servir, singeleza de coração, aonde, por causa da oração da vida do povo de Deus, Deus acrescentava às igrejas pessoas que haviam de se salvar. Sabe, eu imagino que as pessoas passavam na rua e olhavam para dentro da casa do Senhor e viam aquele movimento, alegria, satisfação, os membros, os crentes dentro da sua casa, algo diferente acontecendo. Então, essas pessoas, Deus ia acrescentando à igreja aqueles que haviam de se salvar. Avivamento acontecia. Sabe, nós precisamos desse avivamento nos dias de hoje. Principalmente quando a gente fala de igreja, eu preciso falar de mim. Eu preciso voltar a um avivamento novamente. Eu preciso voltar à direção do Espírito de Deus. Eu preciso me aquecer, porque a obra quem faz sou eu. A obra quem faz é você. A obra somos nós como igreja que fazemos a obra do Senhor crescer, que estamos na casa do Senhor fazendo evangelismo, trabalhando na oração, trabalhando na intercessão, trabalhando quando se entrega sopa na rua, quando se acolhe aquele que precisa ser acolhido. É a obra do Senhor e somos nós que estamos muitas vezes fazendo isso. De repente o profeta está dizendo assim, olha, aviva, Senhor, nos meus dias a obra do Senhor. Aviva, Senhor, nos meus dias. Eu comecei a pensar, quando é que isso parou? Eu olho para a vida de Eli, e a Bíblia diz assim, os crimes dos filhos de Eli. É interessante isso, porque a Bíblia chama de crime. Deus está dizendo crime. Todo crime é passivo de morte. Eu acho que é por isso que Deus matou os filhos de Eli. Quais eram os crimes dos filhos de Eli? Sabe, eles faziam com que o povo pecasse. A atitude deles diante da igreja, dos servos do Senhor, ou daqueles que vinham ofertar ao Senhor ali em Siló de ano em ano, a atitude deles diante das pessoas faziam com que as pessoas não tivessem desejo, não tivessem alegria, não tivessem força de poder estar na casa do Senhor, de poder servir ao Senhor, de fazer a coisa certa, porque aqueles líderes que estavam na frente, que deveriam fazer as coisas certas, de repente estão fazendo as coisas erradas. E a Bíblia diz assim, chama aquilo que os filhos de Eli faziam de crime. Os crimes dos filhos de Eli. Penso com os meus botões, que foi por isso que Deus matou aqueles homens.
porque todo criminoso, né, tem direito, ou merece, ou deve, ou vai um dia morrer, porque está naquele crime fazendo aquilo que tem que fazer. E de repente, os filhos de Eli estão fazendo a mesma coisa. Aí a palavra de Deus diz assim, que Deus não se manifestava naqueles dias. Sabe, Deus não falava, não havia palavra, não havia direção, não havia orientação de Deus, não havia promessas de Deus. E por mais que o povo buscasse a Deus, estivesse servindo ao Senhor, ofertando ao Senhor, diz que o Senhor estava calado, porque a igreja, as pessoas, a liderança, muitas vezes não estavam fazendo aquilo que deviam fazer. Estavam como mortos na presença do Senhor, sabe, estavam como mortos, porque faziam de qualquer jeito, de qualquer maneira, e de repente a Bíblia diz, Deus não se manifestava no meio do povo, por causa da incredulidade, da maneira como as pessoas agiam naquele lugar, da maneira como as pessoas estavam tocando naquele lugar, até que nasce Samuel, coração diferente, atitude diferente, jeito diferente. Então começa um avivamento naquele lugar, começa um avivamento naquele tempo. Sabe, Deus começa a falar com as pessoas, começa a trazer direção às pessoas, começa a levantar reis, começa a fazer milagres no meio do povo, porque alguém que entendeu que precisava se ofertar ou se entregar, ou entregar algo precioso para Deus, para que Deus mudasse a história. De repente, Ana vai lá e fala, olha, Deus está aqui o meu melhor para o Senhor. E Deus aceitou o melhor de Ana. E Deus então começou a falar, a se manifestar naquele lugar, por causa de alguém que entendeu que precisava de uma forma diferente, olhar para Deus, viver para Deus, andar com Deus. Que nós possamos fazer da mesma coisa. Sabe, falar, Deus está aqui, Senhor, o que eu mais tenho de precioso. Seja o meu tempo, seja a minha oração, seja a minha família, seja meu emprego, seja meus sentimentos, Senhor, isso é precioso para mim, mas eu quero colocar nas tuas mãos, para que o avivamento possa começar no meu coração, para que a obra não possa parar, para que haja manifestação do poder de Deus no nosso meio, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Quantos de nós estamos precisando fazer isso? Isaías experimentou um pouco disso. Quando morre o seu amigo, o seu rei, uma pessoa de referência para ele, de repente, quando morre, diz que Deus se mostra para Isaías e um milagre começa a acontecer na vida dele. Sabe, porque ele começou a enxergar de uma forma diferente. Sabe, irmãos, toda vez que Deus precisar de alguém, Ele procura e precisa achar alguém para fazer um milagre acontecer. Para que Ele possa se manifestar nos nossos meios. Nos nossos dias é a mesma coisa. Sabe, Deus continua procurando. Deus continua buscando pessoas para que Ele possa se manifestar na vida dela. E essa pessoa então manifestar a glória e o poder de Deus. Aviva, Senhor, a minha vida nesses dias. Sabe, que a nossa oração possa ser essa, Senhor, aviva a minha vida nesses dias. Mas qual é o sinal de que o avivamento não está acontecendo na minha vida? Sabe, eu marquei 3 ou 4 coisas aqui para que a gente pudesse pensar nesta noite. Sabe, sinais que eu preciso observar na minha vida para eu entender que eu preciso ser avivado pelo Senhor. Que eu preciso ser mexido pelo Senhor, ser tocado pelo Senhor. Uma das primeiras coisas que eu marquei, que eu preciso observar na minha vida, quando é melhor ficar em casa do que estar no culto na casa do Senhor. Quando eu prefiro ficar em casa, quando eu prefiro ficar debaixo da minha coberta, quando eu prefiro ficar na minha sala vendo uma novela ou vendo um filme do que estar na casa do Senhor, eu preciso estar atento, porque é um sinal de frieza espiritual na minha vida. É um sinal de frieza espiritual no meu coração. O que estou fazendo em casa em vez de estar na casa do Senhor buscando ao Senhor? O que estou fazendo lá na minha casa
Sabe, enquanto a igreja está reunida, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, por que eu estou em casa? Por que eu não tenho mais prazer de estar junto com meus irmãos? Por que eu não tenho mais prazer de estar no culto, na casa do Senhor? O lugar aonde o Senhor fala, aonde o Senhor traga essa resposta, aonde o Senhor dá direção, aonde o Senhor cura, aonde o Senhor faz milagre. O que está acontecendo comigo? Quando para mim é melhor ficar na minha casa, em vez de vir no culto, servir ao Senhor. Salmo 122 diz assim, Davi está dizendo assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Atos 3, Pedro e João, quando diz o texto, quando eles vão à casa do Senhor, o lugar da oração, para poder orar ao Senhor, diz que aparece um coxo, e eles Deus usa eles para que aquela pessoa fosse curada. Atos 2,46 diz que diariamente a igreja de Atos perseverava no templo e havia alegria, comunhão com os irmãos. Precisamos então nós de um renovo do Senhor, para que a casa do Senhor possa ser um lugar feliz, ser um lugar alegre, ser um lugar avivado. A gente ouve muito as pessoas dizer assim: eu não quero ir para a igreja porque a igreja está muito fria. Glória a Deus por isso. Porque eu preciso entender uma outra coisa, que igreja do Senhor não são paredes, igreja sou eu. Então, se a igreja do Senhor está precisando de fogo, então precisa começar algo diferente em mim, porque eu sou igreja do Senhor, eu preciso mudar algumas coisas na minha vida, para que o fogo de Deus possa vir sobre o meu coração, sabe? E de repente, como um tição geralmente toca em outro tição, e o negócio pega fogo, sempre precisa de uma faísca para se fazer uma fogueira. Algumas vezes Deus precisa de mim, do meu tempo de oração, de consagração, para que a minha igreja seja diferente, porque a igreja não é parede, não é cadeira, a igreja sou eu, e eu preciso entender isso. Se a minha igreja está fria, talvez isso seja sinal que eu também estou frio na presença do Senhor, e eu preciso me aquecer da presença do Senhor. Sabe os Atos, lá em Atos 1:8, quando Deus faz a promessa: olha, fiquem aqui, reunidos, talvez na igreja, até que do alto eu venha e encha vocês, até que o Espírito Santo de Deus venha e encha vocês, e vocês vão ver a diferença que vai acontecer. Atos 2, eles estão reunidos todos no mesmo lugar. De repente, vem um vento sobre eles e aparece o poder de Deus, unção de Deus, milagre de Deus, e o Espírito Santo enche a igreja dele, a primeira igreja, e diz que eles começam a pregar, e o movimento então começa a acontecer. 3.000 almas, 5.000 almas, pessoas sendo salvas, pessoas sendo curadas, milagre acontecendo, porque um grupo disse assim: eu vou esperar a promessa do Pai. A promessa do Pai precisa vir, porque a Bíblia diz que eles estavam escondidos, com medo. Se o Espírito Santo de Deus não encher a nossa vida, nós vamos ser crentes que vamos ter medo a todo tempo na nossa história. Medo de vir na casa do Senhor, medo de servir ao Senhor, medo de Deus falar comigo, medo de algo aconteça no meio da rua. Sabe, nós vamos ser movimentados pelo medo, mas quando o Espírito Santo de Deus enche a nossa vida, a coragem vem, a ousadia vem. Então eu posso mudar a minha vida, e a minha vida muda, porque eu consigo entender que esse é o lugar, que a Bíblia diz assim, que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, o Senhor vai estar presente nesse lugar. Não é lá na sua casa, não é lá só no seu sofá, não é lá só no seu quarto, mas como igreja, o Senhor vai estar presente aqui, fazendo milagres acontecer na nossa vida e na nossa história. A oração de um só muitas vezes não faz muito efeito numa região, mas a oração de uma igreja que ora, que busca Deus, sabe, faz com que a atmosfera desta região possa mudar, de que esse bairro possa ser alcançado pelo Senhor. Mas é preciso de intercessores, de pessoas que levem Deus a sério, para que o milagre possa acontecer, seja ela de salvação, de cura, de transformação, de nós vemos família se jogando na presença do Senhor, de pessoas sendo tratadas por Deus. Mas é preciso que isso comece por mim, que eu pare de pensar que a minha casa é o melhor lugar,
para se poder estar. A sua casa é o melhor lugar para você poder orar ao Senhor. Quando não há culto na casa do Senhor. Quando não há célula. Quando não há um evangelismo. Caso contrário, esse aqui, Davi dizia assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salomão, quando está orando, consagrando o templo ao Senhor, a sua oração diz assim: Senhor, todos aqueles que vierem na sua casa, buscaram o Senhor, com problemas, com luta, com dificuldade, ouça Deus, ouça. Quando Deus responde, diz assim: aqueles que vierem na minha casa, doentes, precisando de ajuda, com perseguição, eu vou ouvir do céu. Deus vai ouvir, Deus ouve a oração da igreja do Senhor quando nós estamos reunidos para poder buscar. Então, um dos sinais que eu preciso observar na minha vida é quando a igreja do Senhor pede graça para mim. Sabe, se está no meio dos irmãos ou tem alguma coisa de errado comigo que não quero conversar, não quero encontrar, não quero olhar para um irmão, então eu preciso ser tratado, mas é nesse lugar onde Deus vai tratar o nosso coração. É nesse lugar onde Deus vai fazer com que a gente possa se alinhar, com que a gente possa ser família nesse lugar. Se eu estou perdendo o prazer de estar na casa do Senhor, eu preciso tomar cuidado. Ou eu preciso fazer essa oração a Deus: Senhor, aviva a minha vida nos dias de hoje. Aviva meu coração nos dias de hoje, porque eu preciso ser avivado. A segunda coisa que me vem à mente é quando eu fico indiferente à pregação do Evangelho ou ao ler a Bíblia. Quantas pessoas preferem passar o dia lendo redes sociais, jornais, revistas, mas não tem tempo para a palavra de Deus, não tem tempo para ler um versículo da Bíblia. E quando eu penso, irmãos, em versículo de Bíblia, quando eu penso em ler Bíblia, eu gosto do Salmo 1 que diz assim: feliz é o homem que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Porque essa pessoa vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiro de rios e que dá fruto. Essa árvore dá fruto. As suas folhas nunca caem, está sempre viva. E tudo que essa pessoa fizer vai prosperar. Quando eu penso nessa palavra, meditar na palavra de Deus, é como o boi, né, que tem 2 estômagos, ele come depois e fica ruminando a comida o dia todo. Quando eu penso em palavra de Deus, mas eu penso naquele lanche gostoso que você gosta. Sabe, naquele prato gostoso de domingo, naquele pudim gostoso, naquele bolo gostoso que você come e dá vontade de comer mais. Você está passando mal e de repente está com vontade de comer mais. Sabe, precisa ser algo gostoso, prazeroso. A palavra de Deus precisa ter sabor na minha vida, precisa ter sabor na minha boca, na minha mente, no meu coração. A palavra do Senhor, eu preciso ter prazer nesta palavra do Senhor. Se eu não tiver prazer de meditar dia e noite, se eu não consigo ler um texto, um versículo, e ficar remoendo, lendo um capítulo antes, um capítulo depois, um verso antes, um verso depois, sabe, procurar entender aquele texto, a Bíblia para mim vai ser chata, porque eu preciso compreender aquilo que Deus está falando comigo, e Deus está falando comigo o dia todo. Ruminar ou meditar na palavra de Deus, dia e noite. Essa pessoa que faz isso prospera. Essa pessoa que faz isso dá fruto. Ela é comparada a uma árvore viva. Ela é comparada a uma árvore viva. Mas quantas pessoas já estão perdendo o prazer de ler a palavra do Senhor? Preferem ler livro de ajuda. Naqueles livros que falam, você é bonzinho, você não é coitadinho, você é isso, você é aquilo. De repente eu não gosto da palavra de Deus porque a Bíblia me confronta algumas vezes com a realidade da minha vida. A Bíblia ela vai contar dos homens deles, homens de Deus que andaram com Deus, contam das suas falhas, contam das suas bênçãos, contam da sua luta, e a Bíblia não esconde.
Aí você vai ler livros por aí, muitas vezes, que não vão acrescentar nada na alma, no coração. A palavra de Deus, ela é alimento para a minha alma. Eu preciso me alimentar disso, da palavra de Deus. Eu preciso me alimentar das mensagens de boas pessoas que estão pregando por aí. Eu preciso me alimentar disso. Senão eu fico vazio. Senão eu fico vazio. Senão você é um alvo fácil na mão do inimigo. Por isso, eu preciso me alimentar. A palavra de Deus, ela precisa ser constante na minha vida. A Bíblia precisa ser o meu livro de travesseiro, onde eu possa sempre buscar um alimento para minha alma, para meu coração. A Bíblia fala de tudo que você precisar achar. Quando o rei Josias, que está fazendo a reforma lá em Israel, disse que ele acharam o livro da lei. Disse que ele se emociona, sabe, mexeu com o coração dele. E ele pregou ao povo, mostrou isso para o povo. E de repente a Bíblia diz assim que nos tempos de Josias houve paz na sua casa, na sua terra, houve paz no seu reino. Quantas pessoas estão aí com o coração perturbado, com a mente perturbada? Quantos crentes estão andando assim, porque não conhecem promessas de Deus para a sua vida? Quantas pessoas estão sendo uma arma, estão aí caindo nas garras do diabo, nas garras do pecado, porque não tem palavra no seu coração, não consegue ter estrutura diante de uma luta, de uma dificuldade, porque não consegue. Quantas coisas, quantas pessoas estão igual Jonas. Deus fala, ele vai fazer a sua própria vontade, vai para o navio, desce lá para baixo, está pegando fogo lá em cima e de repente ele está dormindo. Quantas pessoas nos dias de hoje que estão precisando de uma palavra sua, sabe, de uma oração sua. Quantas pessoas no nosso meio estão ficando doentes, precisando de oração, e de repente não consegue achar porque a gente não tem estrutura para aguentar a luta, a dificuldade que se passa no meio das pessoas. Sabe, irmãos, é uma coisa que eu gosto, tenho achado bom isso no nosso meio. Irmãos, muitos irmãos nossos estão pegando coronavírus. Estão sumindo da igreja, mas estão pegando. Mas estão ficando em casa. Estão sendo curadas pelos remédios, por Deus, por causa de oração. Mas quando eu olho, quando alguém liga para mim, olha, eu não estou indo porque estou mal, estou ruim, estou com o bichinho aí. Sabe, eu falo, Deus, mais uma vez protege. Porque eu vejo Deus protegendo gente no nosso meio. Ficam lá doentes, ficam aguentam a dor, estão em casa, já estão sendo curadas, algumas delas, mas Deus está guardando o nosso povo, porque nós cremos na palavra de Deus, porque nós cremos que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Alguns de parentes nossos, de irmãos nossos que pedem oração lá no grupo, ou pedem oração para a gente, sabe, estão se recuperando. Pessoas que estavam desempregadas estão ficando empregadas. Deus está abrindo porta de emprego para o nosso povo. Irmãos, nós só pedimos cesta básica só no começo, porque pessoas pediram para a gente. Sabe, eu tive que acabar doando cesta básica porque ficaram aqui quase estragando. Porque quando eu fui dar para as pessoas, não preciso mais não, dá para alguém. Eu comecei a perguntar e ninguém estava precisando, e quem precisou nós demos. De lá para cá, não fizemos uma cesta básica. Pelo menos que eu saiba, ninguém está precisando. Porque nós cremos em um Deus que nos protege. Nós cremos na palavra do Senhor, que o Senhor é quem sustenta a gente, mesmo no momento de dificuldade. Porque tem um grupo, tem uma igreja, tem irmãos que oram, tem irmãos que buscam a Deus pela vida dos outros. Sabe, nós cremos na graça de Deus. Mas quanta gente por aí, indiferente à palavra de Deus, indiferente à pregação, quantas pessoas
já não conseguem mais compreender a palavra, não acreditam mais na promessa de Deus. Quantas pessoas estão passando lutas por aí, estão querendo tirar a vida, porque não estudam, não acreditam naquilo que é a palavra de Deus. Toda vez que isso começar a acontecer no nosso meio, eu preciso olhar para mim e ver essa indiferença e falar: Senhor, aviva meu coração, Senhor. Não me deixe esfriar diante da sua palavra. Aviva, Senhor, no meu tempo, no meu coração. Aviva nesses dias a tua palavra no meu coração. Quando eu vejo nesse texto, eu penso que quando o desejo de pecar é maior que o desejo de santificar, é sinal de que eu preciso de um avivamento na minha vida. Quando o meu desejo de errar, quando o meu desejo é andar pela minha vontade, quando o meu desejo é fazer o que eu gosto de fazer e não perguntar para Deus e nem olhar para Deus se é certo ou se não é certo, quando o desejo de pecar está muito maior na minha vida e eu não consigo vencer o pecado na minha vida e na minha história, é porque está faltando avivamento do Senhor na minha vida. Josué, quando a gente começa a ler o livro de Josué 3,5 vem dizendo assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Josué está indo no caminho ou na direção de Jericó, para vencer Jericó. De repente Deus fala: olha, santifica o povo, ora um pouco aí, busca um pouco a Deus, né? Tira as coisas erradas daí, porque amanhã eu vou fazer muita coisa no meio de vocês, e vocês precisam estar preparados para os milagres que eu vou fazer na vida e na história de vocês, antes de atravessar o Jordão e antes de vencer, de chegar a Jericó. Ele santifica o povo passa no meio das águas, chega a Jericó, vence Jericó. Quando vão para Ai, alguém lá, eu acho que se esqueceu desse negócio de se santificar, porque Deus disse assim, ó: daqui para frente, tudo que tiver ali está destruído. Jericó é para jogar no chão, queimar tudo, não pega nada. Primeira cidade que eles iam vencer, a primeira coisa era do Senhor. De repente Acã vai lá e acha uns negocinhos bonitinhos, pô, legal, põe no bolso, traz e traz para dentro da sua casa. Quando eles vão lutar contra Ai, é o amanhã, depois da manhã que ele foi lutar. Ele vai lutar contra Ai. Diz que eles apanham, muitos homens morrem. Aí Deus diz assim, lá no capítulo 7, 12 e 13, olha, levante e santifica o povo, fala para eles, santificai-vos, porque eu vou fazer maravilha, mas santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema, há coisa errada no meio de vocês, e Israel não vai poder resistir diante dos inimigos, enquanto não deixarem as coisas erradas para trás. Um pecou, o povo todo começou a perder a vitória. Não conseguiu chegar lá. Porque antes Deus falou: olha, santificai, mas continue se santificando, porque amanhã eu vou fazer muitas coisas no meio de vocês. Jericó foi algo maravilhoso na vida deles, mas de repente alguém achou que podia fazer. Sabe, não preciso perguntar para Deus. Não, Deus falou que para destruir, que não, Deus não falou bem assim, não. Não, deixa eu pegar, deixa eu colocar, é bonitinho, põe no meu bolso e levou para dentro de casa. Aí quando vão lutar, perdem. Não puderam resistir diante do inimigo. Não puderam resistir diante da tentação de provocar ao Senhor. Por causa disso, Acã morre, a família dele morre. Levou para dentro de casa o que não devia levar. Fez dentro de casa um esconderijo que não podia fazer. Morre ele, morre a sua família, porque fizeram o que não deviam fazer. E muitas vezes nós não estamos resistindo ao pecado, porque não temos graça, unção de Deus sobre nossas vidas. Precisamos fugir do pecado. A Bíblia diz fuja. A Bíblia diz assim: fuja. Fuja do pecado. Sabe, se esconda debaixo das potentes mãos de Deus, mas fuja do diabo. E às vezes eu acho que eu posso enfrentar,
que eu posso enfrentar a tentação, que eu posso enfrentar o inimigo, eu vou enfrentando, eu vou lutando, e algumas vezes eu estou perdendo guerra, não consigo vencer coisas na minha vida, porque simplesmente estou deixando de santificar, de me separar, de me proteger para o Senhor, e estou mexendo, ou falando, ou fazendo coisas que não convém ao servo do Senhor fazer. Preciso de um avivamento. Aviva, Senhor, a minha vida. Aviva, Senhor, meu coração nesses dias, porque eu preciso fugir do pecado, porque eu preciso fugir, e eu preciso vencer. Por último, quando deixo de obedecer a Deus, quando Samuel vai oferecer ao Senhor, Deus fala assim, a mesma coisa, olha, destrói tudo, queima tudo. Ele achou que tinha coisas boas ali para poder dar para Deus, se Deus já havia condenado. E de repente ele vai lá e oferece ao Senhor. Quer oferecer. Samuel vem e fala para ele, Deus pediu alguma coisa para você? Quem é você para entender o que é certo e o que não é certo? Depois que Deus falou, acabou, ninguém fala mais nada. Por que você separou, desobedeceu ao Senhor? O obedecer é melhor do que o sacrificar. E quantas pessoas estão se sacrificando, oferecendo coisas que não devem oferecer para Deus, em vez de obedecer. Irmãos, depois que Deus fala, acabou. Deus falou que era para matar o rei e não trazer nada, acabar, exterminar. De repente ele achou, não, esse aqui serve para Deus, eu vou dar para Deus, eu vou oferecer para Deus. Quantas pessoas, nos nossos dias, estão fazendo sacrifícios de tolo, se matam de trabalhar na igreja, se matam de tentar fazer a obra do Senhor, mas não consegue obedecer pastor, não consegue obedecer líder, não consegue obedecer pai, não consegue obedecer mãe, não consegue obedecer ninguém. A obediência está longe dele. Sacrifício de tolo. O que Deus quer é que nós sejamos obedientes à sua palavra. Sabe, de repente, nós precisamos fazer a mesma oração nesses dias. Senhor, aviva o meu coração, para que a obra do Senhor não venha a parar. Senhor, aviva a minha casa, a minha família, a minha igreja, para que a sua obra possa continuar. Mas primeiro começa aqui, Senhor, começa aqui dentro. Aviva, tira o que o Senhor não quer, o que o Senhor não gosta, para que a obra do Senhor possa continuar na minha vida e possa continuar na terra. Quantas pessoas estão querendo ser usadas por Deus? Eu quero ser usada por Deus, eu quero ser instrumento de Deus, mas vive uma vida de pecado e de erro, mas não sabe obedecer. Só para terminar, uma vez eu conversava com uma moça, ela veio na igreja e... Olha, eu tenho revelação, eu tenho visão, e Deus me mostra sonhos, e quando Deus me mostra, eu gosto de falar que não. Primeiramente, você fala para mim, se eu achar que você deve falar, você fala. Mas, caso contrário, não. Não. Aquela moça estava grávida, não era casada, não tinha marido. E ela achava que podia fazer o que ela quisesse fazer com os dons, com o ministério que Deus deu para ela. Só falei uma coisa para ela. Você acha que alguém vai acreditar naquilo que você trouxer, mesmo que seja de Deus? Ou vão colocar em dúvida o dom que você tem e que Deus falou por você? Porque as pessoas não vão olhar para a visão, não vão olhar para a revelação. As pessoas vão olhar para a sua vida, para a sua história. Se a sua vida não condiz com aquilo que a palavra de Deus diz, é desobediência. Como é que eu vou entender que Deus está falando através de você? Deus não pode falar através de você. E aquela moça saiu da igreja triste porque não achou lugar. Obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que ser usado por Deus e fazer. E a minha vida lá atrás está toda estourada, escondida, cheio de sujeira lá atrás. Eu preciso de avivamento, de limpeza, de restauração na minha vida, no meu coração,
para que Deus possa me usar de uma forma tremenda na obra dele. E é isso que Deus quer fazer nesses dias, nos nossos dias. Deus quer avivar o nosso coração, para que nós possamos ser instrumentos do Senhor nessa terra, nesses dias, em nome de Jesus. Baixe sua cabeça. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. E nós queremos pedir a Ti, Senhor, a mesma coisa. Aviva, Senhor, o nosso coração. Nesses dias, aviva a Tua obra, Senhor, na nossa vida. Aviva o ministério, aviva a chamada, Senhor, que o Senhor tem para cada um de nós. Aviva, Senhor, no nosso coração, ó Pai querido, mas que nós possamos aprender a obedecer, aprender a caminhar, aprender a estar contigo, Senhor. Faz milagre acontecer na nossa vida, no nome de Jesus. Usa a nossa vida nesses dias, Senhor. Usa, Senhor, a nossa história, a nossa luta. Usa a nossa dificuldade, Senhor. Usa, Senhor, que nós possamos experimentar o avivamento do Senhor, a renovação, a restauração, a graça, a unção do Senhor nos nossos dias, em nome de Jesus. Senhor, abençoa teu povo que está aqui, aqueles que estão nos assistindo. Senhor, dê um final de semana abençoado a cada um. Final de semana de graça, de unção, de presença do Senhor. Que nós possamos, Senhor, experimentar o melhor do Senhor, ó Deus querido, nesta terra, neste lugar, aonde o Senhor nos coloca, Senhor. Por isso, Deus, aviva a cada um, Senhor, neste final de semana, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua história, em nome de Jesus. Cumprimente o seu irmão aí, dê a paz do Senhor para ele. Domingo estamos aqui, 19 horas, para podermos servir ao Senhor e novamente estar cultuando ao Senhor aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus.